Nas últimas décadas, o mundo, fundamentalmente o campo progressista, tem lutado contra a violência, contra o déficit social histórico e a injusta distribuição de renda e de oportunidades que sofrem a população negra, as mulheres e minorias de maneira geral. No Brasil, inclusive, quando falamos em população negra e mulheres, o termo minoria não deveria ser usado, porque, segundo o censo realizado em 2022, mais de 55% da população se reconhece como preta ou parda. Já as mulheres são 51,5%. O correto seria tratá-los como maiorias minorizadas, fruto de uma sociedade que há bem pouco tempo passou a encarar essa questão de maneira mais direta. A suavização da relação entre senhor e escravo, que Gilberto Freire trouxe no livro Casa Grande e Senzala, por décadas deu o tom às análises das questões raciais por grande parte dos homens brancos que comandavam e em muitos lugares ainda comandam nossos meios de comunicação e produção em geral, os defensores do status quo. No entanto, com a maior democratização da informação, com o surgimento de diversas organizações e entidades que combatem os preconceitos e promovem a conscientização da população através de políticas públicas e avanços na legislação, estamos acompanhando uma mudança nesse cenário, ainda muito distantes do ideal. O amadurecimento não é linear. Avanços se intercalam com retrocesso. À medida que o discurso e práticas mais humanas ganham força, surgem cada vez mais grupos supremacistas. As balas perdidas ainda encontram majoritariamente os jovens pretos da periferia. A violência contra mulheres e pessoas da comunidade LGBTQIA+, ainda nos assustam. Somos o país que mais mata pessoas trans. Homens brancos ainda têm um protagonismo muito maior em cargos de gerência e seus salários, em geral, são muito superiores aos das mulheres e de negros. Essa é a verdade. Mas, graças ao trabalho de muitos, a gente está colocando na mesa e discutindo cada vez mais profundamente assuntos que em outros tempos eram tratados como tabus. Nosso convidado de hoje, além de professor, está há quase 5 décadas na TV, nos teatros e nos cinemas. Primeiro ator negro a ganhar o Prêmio Shell de Teatro como melhor ator do ano de 1994, diretor de teatro desde 1991 e preparador de elenco de audiovisual há mais de 20 anos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dom Ernesto e esse é o Conversa Sem Curva. Hoje a gente recebe o ator, diretor e preparador de elenco, além de ter sido por muitos anos professor de biologia e que tem uma carreira gigante com quase 50 anos desde a sua estreia em Solar Paraíso na TVS. Eduardo Silva, meu querido, muitíssimo obrigado. Até que enfim. Se tivesse ensaiado, não falaremos juntos, né? Até que enfim, obrigado pelo convite. Feliz, prazer estar aqui com todo mundo. E prazer estar aqui podendo fazer essa conversa, esse bate-papo. Faz tempo que a gente está para marcar e a agenda nunca bate. Agora, primeiro intervalinho que deu. Que ótimo. Cara, eu sou testemunha que você fez o maior esforço, porque eu sei que a tua agenda tá difícil mesmo. Cara, bom, seja bem-vindo ao Conversa Sem Curva. Vamos começar logo com um papo sem curva. Você acha que essa questão da representatividade racial, desde quando você começou há muito tempo, e hoje, como é que você avalia os avanços e retrocessos, vai? Então, o que acontece é assim, eu comecei final dos anos 70, né? Então, no final dos anos 70, anos 80, anos 90... Bom, primeiro, quem começou, né, a aparecer nos trabalhos artísticos, que já não está mais aqui com a gente, foi a Ruth de Souza, né, primeira atriz a ser indicada para o Cannes, primeira atriz a fazer os trabalhos internacionais, a ser respeitada.
que é da geração que teria tipo uns 100 anos hoje, que abriu o campo para a geração da Zezé Mota, que está com 80 anos, né? Geração dos 80, que abriram o campo para mim, que estou com 60 anos, da geração eu, Ailton Graça, Luiz Miranda, a Baurac, né? E nós abrimos trincheira para a moçadinha que tem 40 anos que está chegando. Então, assim, é um lutar constante. E óbvio que eu tinha feito uma vez uma pesquisa de filmografia que parece que mesmo a Ruth, nos trabalhos todos que ela fazia, ela não deixava de ser personagem preconceituosa. Então, quer dizer, ela aparecia enquanto destaque da negritude, mas não deixava de ser personagem preconceituosa. Então, assim, a gente ficou por muito tempo sendo retratado sempre só como bandido, como marginal, como serviçal, como escravo, por muitos e muitos anos, né? Quer dizer, eu não posso não pegar uma personagem de escravo, porque senão eu vou estar negando os que vieram antes de mim. O problema é só me chamarem para fazer escravo. Sim. Eu não posso não fazer personagens de pessoas que estão em situação de marginalidade, porque senão eu nego que, infelizmente, tem muita parte da população que está nessa condição. O problema é só eu fazer isso. Sim. Né? Uma época acaba reforçando. Acaba reforçando. Uma época é muito, nos anos 80 e 90 era muito complicado a gente ficar brigando por personagens legais, porque senão você não fazia nada. Então, uma época, as mulheres negras ficavam reclamando que só eram chamadas para fazer domésticas, nunca eram chamadas para fazer a mãe, ou para fazer a secretária, ou para fazer, né, a patroa. Às vezes, a Mota, quando fez uma arquiteta, foi um furdunço, que ela teve que beijar o Marcos Paulo, todo mundo ficou desesperado. Como que ele, até hoje, às vezes, fala isso em entrevista, como que ele teve coragem de beijar uma mulher feia daquelas? Às vezes, sempre foi linda. Nossa, cara, sempre foi linda, entendeu? Então, assim, aí que acontece, as mulheres negras, elas pararam de ser chamadas para fazer doméstica e não eram chamadas para fazer mais nada. Começaram a chamar as atrizes brancas para fazer doméstica. Então, assim, como era difícil você ficar batalhando para que você tivesse espaço sem você perder o mínimo espaço que você já tinha. Sim. Nossa, era muito desesperador. Era muito complicado. Em 91, o Caruso me indicou para eu fazer, para o Jaime Monjardim, para eu fazer Na Raiz é Trovão, a história da Ana Raiz é Trovão, que foi logo depois do Pantanal, foi um super sucesso. E aí, a primeira menina que a minha personagem gostava, ela gostava do Zé Trovão, que era o protagonista. Eu gostava dela, chorava, sofria, porque ele não era bom peão. E o Zé Trovão consolava, não, eu vou te ajudar a ser bom peão. E aí você vai conseguir encontrar um amor. Ela encontra um outro cara e foge com esse outro cara e o meu personagem sofre. Você deixou de gostar do Zé Trovão porque não começou a gostar de mim. Que loucura! Sofria! Viajando pelo Brasil, que eu falei que no Sul até comprei umas bombachas, que nem você tá. Tem uma professora que se encanta pelo meu personagem, pelo Niltinho. E aí quase que não rola relação interracial, por medo da direção. Caramba. Quase que não rola relação interracial. Com medo da direção. Por medo da direção. É fato, porque nos anos 90 não tinha, só teve da Zezé Mota que ia dar problema. Sim. Mas a Zezé Mota, ela fazia uma personagem que era estudada, ela fazia um peão, que não sabia ler. A professora começou a ensinar. Era uma arquiteta, aí tem outro recorte. A professora começou a ensinar o Niltinho a ler, e o Niltinho começou a declamar poesia de amor para ela, eles começaram a se encantar, e aí o pessoal da direção falava assim, olha, o Caruso falou assim, Edu, estão querendo matar a menina. Eu falei assim, mas por quê? Aí falou assim, não, vocês nunca transaram, e aí logo depois que vocês transaram, ela amanhece morta, e aí você carrega ela chorando, a gente vai fazer uma chuva artificial, mas ele falou assim, morreu depois da transa, por quê? Quer dizer, ou a transa foi muito boa, ou foi péssima, né? Caramba! Então, eu sempre falo isso. Hoje você vê em todas as novelas relação interracial, as pessoas não imaginam que a gente passou há 30 e tantos anos atrás. É verdade. Como que a gente veio lutando para que isso mudasse. Só um detalhe, se você me permite, foi ontem isso, do ponto de vista histórico. Foi 30 anos, não é nada. Não é nada. Não é nada. Isso foi começo dos anos 90, entendeu? E aí, como o meu personagem fez muito sucesso na novela,
eu fiz poucas novelas, mas as poucas novelas que eu fiz, eu acabei me fazendo legalzinho, o pessoal gostava. Na primeira transa não amanheceu morta. Mas aí apareceu uma doença fulminante, que ela ia morrer de uma doença fatal. O Brasil inteiro escreveu carta para ela não morrer. Olha isso. O Brasil inteiro escreveu carta para ela não morrer e a direção mudou o final da novela. As 3 companhias rivais se juntaram para fazer um show, para pegar a mulher, mandar para os Estados Unidos para fazer uma operação, que o irmão voltou e nós casamos no final da novela. Nossa, cara, olha isso. Uma coisa que você fala assim, hoje a pessoa fala, não é possível que acontecia isso. Acontecia. E na publicidade, que é uma extensão um pouco, né, dessa questão da Então, novela. na publicidade, o que rolava antes que hoje está diferente? Hoje, nós negros estamos com um poder de gasto maior do que há 30, 40, 50 anos atrás. Isso é verdade. Sim. Hoje nós estamos com um poder econômico maior, então dá pra gente fazer publicidade de várias coisas diferentes. Mas há 30, 40 anos, a gente não era usado nem para fazer publicidade de consumo de coisa doméstica. Sim, Sabonete. Botava uma empregada branca. Sabonete. Ou não, ou mesmo de uma dona de casa. Sim. Uma dona de casa que vai lá no supermercado comprar um sabão em pó. Sim. Não tem classe social. Né? Uma dona de casa, uma dona de casa que vai comprar, sei lá o quê, qualquer coisa, entendeu? Hoje a gente está vendo os negros com celular, sei lá com o quê, com carro, Eu fiz publicidade que eu fazia, fiz balconista do McDonald's, eu fiz frentista da Goodyear, eu fiz um empacotador do Pão de Açúcar, era só isso que rolava, entendeu? Então era muito difícil, era muito complicado nos anos 80, anos 90. Depois foi mudando, e agora tá assim, a gente vê todas as novelas, tem negros e negras, isso é bom, né? Mas a gente vê assim que tem de repente um núcleo que tem muitos negros. E os outros núcleos não tem tanto. Então, se a gente dependendo do estado, se nós somos 52% a 56% da população negra, eu falo que eu ainda vou estar vivo para ver em todos os filmes, todas as séries, todas as novelas, metade do elenco preto. Hoje não está assim ainda. O que a gente tem assim, são filmes só com pretos, ou novela só com pretos, mas os outros não, né? Então, assim, sempre tem. E com personagens que não são preconceituosos, entendeu? Eu vi o Ailton Graça, que você citou aqui, Queridíssimo. Falei com ele esses dias, e ele está fazendo a novela da Globo agora, da 7. Que diz que é muito boa, é muito boa. Tá ele e a Yara Janra, que esteve aqui também. Coincidentemente, os dois estamos fazendo. E a gente está tentando trazer o Ailton aqui, e aí eu fui dar uma olhada na novela, porque eu mal assisto hoje TV, mas falei, deixa eu dar uma olhada na TV para ver a Yara e tal, e aí vi o Ailton lá também. E o papel dele é isso, ele é mais, né, um negro já... Dono da empresa, dono de da ônibus, empresa, exatamente. Isso. Cara, você sabe que você estava falando aqui, e assim, não é vitimismo, nem mimimi, isso é dado histórico, isso é a gente conhecer o Brasil. Eu tenho falado muito que o Brasil está precisando de um choque de realidade. A gente precisa falar as coisas como elas são, direto ao ponto, sem curva. Eu acho que o Brasil perdeu um pouco disso. A gente via com políticas públicas, como eu disse aqui no início, né, autoafirmativas e etc. Isso a gente avançou razoavelmente, podemos dizer assim, dado o histórico que a gente tem nesse país. Mas eu sinto também que parte da população ainda enxerga isso como mimimi, né? E você é um cara articuladíssimo, um ator gigante, um artista gigante, que trabalha pra caramba, e não se trata de mimimi. Nós estamos aqui conversando sobre uma realidade brasileira que precisa ser falada. Porque até os filhos de brancos e negros agora, que não acompanharam essa história, né, precisam ter ciência de que o que a gente vê hoje na TV, o mínimo avanço que a gente vê hoje, ele foi colocado a muito sacrifício. E sacrifício pessoal, profissional, de carreira, de anos de estudos. O que assim, mimimi é quando dói o seu calo, não o meu.
Quando dói, é o seu calo que dói. Se eu não tiver uma empatia, Sim. uma sororidade, que está sendo usado muito esse termo, é mimimi. Entendeu? É mimimi. Eu vi uma vez um cineasta falando que a diferença entre drama e comédia é essa, né? Na comédia, eu vejo a personagem passando do lado de lá da rua, ele cai no buraco. Essa é a comédia. O drama é quando a câmera está em mim e eu caio no buraco. Essa é a diferença. Essa é a diferença. É isso, é isso. E essa coisa interracial é muito complicada também, porque tem um livro americano, o meu inglês é horrível, é inexistente, mas tem tem um livro americano que fala, que justifica historicamente por que uma mulher negra é aceita mais facilmente numa família branca do que um homem negro numa família branca. Por quê? Porque a mulher negra tem um histórico de que o senhor transava forçosamente com as escravas. Sim. Quando nascia o mesticinho, ficava lá pela fazenda, né? Aí uns dizem que era com consenso que ela transava, mas se não fosse com consenso ia para o tronco, ia ser torturado. Então, fingia que estava tudo bem, e era estupro. E o bastardinho ficava lá no meio da fazenda, às vezes era liberto, às vezes não. A gente tem várias histórias de negros que ficaram conhecidos porque tiveram acesso a estudo e ficava por ali. Quando a sinhá transava com o escravo, ela ia para o convento. Verdade. Quando a sinhá transava, a gente não tem história de brancas com negros na história, antes da abolição, da falsa abolição. A gente tem história sempre de brancos com pretas. Sim. Aí o que acontece? Pro pai branco, o filho dele branco levar a preta para transar, tudo bem. Meu filho branco tá transando com a neguinha. Agora, pro pai branco deixar a filha branca dele transar com o negão? É demais. Não, é a morte. É morte, É a morte. Então, assim, meu filho transar com uma menina preta é normal. Porque estou acostumado, historicamente, inconscientemente. Agora, minha filha branca transar com o negão, mas nem por nada, entendeu? Então, e tem isso. E aí, agora tem o quê? Tem um estudo que fala da solidão da mulher preta, que independente de ser cis, trans, né, do LGBTQIAP+, as brancas, até os seus 50 anos, a maior parte delas tem relação estável, a maior parte das pretas não tem relação estável. Então, essa coisa tem um estudo muito grande falando da solidão da mulher preta. E tem um estudo falando de que tanto homens quanto mulheres pretas ainda hoje continuam sendo usados como fetiche sexual, sabe assim? Essa coisa da negra ser a gostosa, boa de cama, o negrão ser avantajado sexualmente, assim, até hoje. Até hoje tem isso. E aí, quando diz que quando o negro melhora socialmente, ele quer ficar com uma branca porque ele não está olhando para as negrinhas. Tem muita conversa dentro disso. Tem muita discussão dentro disso. Eu sempre fui o único negro da minha sala de aula. Tanto no colégio estadual, quanto na faculdade, que eu fiz USP, quanto nos meus elencos. Eu comecei a trabalhar com elencos pretos agora, depois de 40 anos de carreira. Eu fiz um elenco preto que foi nos negros, no final dos anos 80, e agora fiz Cartola, fiz Bertoleza, com elencos pretos. Mas geralmente era eu no elenco, a Lisete Negreiros, que desencarnou, a Cleide Queiroz. Entendeu? Então, assim, eu sempre convivi com pessoas brancas. Porque parece que você tem 50 negras, 50 brancas, e você só olha para as brancas. Eu não estou dizendo que não tem negros que deem preferência para as brancas. Não estou dizendo que não é isso. Mas é uma coisa tão complicada de você se posicionar, porque, assim, amigas minhas negras ficam falando que tem essa coisa da solidão e que é uma coisa que existe, né? Que existe. Eduardo, vou te pedir licença, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. A gente volta já, sai daí não. Voltamos com Conversa Sem Curva, diretamente dos estúdios da TBT, na Avenida Paulista, com a presença do ator Eduardo
Silva, Eduardo, querido, você fez um relato histórico aqui. Eu te fiz uma pergunta. Eu gosto de convidado assim, né? Você faz uma pergunta, o cara ocupa o bloco inteiro. Imagina, ó, pá. como professor, eu dá um tema, eu desenvolvo 50 minutos falando. Fiquei 16 anos dando aula. Como ator, eu gosto de falar. Sim. E como diretor, imagina, eu não sei escrever, eu não sei sintetizar. Eu falo para as pessoas, eu não tenho poder de síntese. Hoje minha terapeuta fala assim, por que você não vai direto ao ponto? Porque eu não sei, eu não consigo. Eu não consigo. Eu gosto muito de MPB, eu vejo Djavan, Chico, Milton, em 4 versos, numa estrofe eles colocam o mundo. Eu vou precisar reencarnar umas 1000 vezes para conseguir resumir. Eu não sou bom de síntese, eu sou falador. Mas, cara, eu prefiro assim, sabia? Senão fica aquela história, você sabe, eu tive a oportunidade de jogar uma pelada, um futebol com o Chico. E ele é praticamente aquele cara que sim, não. Monossilábico. Aí você fala, pô, Chico, que decepção. Ele só se anima um pouquinho quando tá jogando bola, tal, não sei o quê. Mas normalmente a conversa dele é mais truncada. Mas eu prefiro assim, mas de verdade, porque nesse relato, assim, uma das coisas, quando eu falo de falar, nós vamos falar mais verdades. Isso que você está falando aqui é uma verdade absoluta, uma verdade histórica, que muita coisa que acontece hoje, Eduardo, na minha avaliação, é porque a gente não falou o quanto a gente deveria ter falado, a gente não teve a possibilidade de discutir, né, o quanto a gente deveria ter discutido para a gente não ter... a gente poderia ter poupado minimamente, que não tem coisa mais importante do que isso, vidas. Né? Porque essa história ela é muito barra pesada, bicho. Nós estamos falando da arte, da publicidade, mas quando você traz isso no cotidiano das periferias, nós estamos falando de milhares e milhares de jovens pretos que perderam a vida, né? Família desestruturada, né? E já se desestruturando mais ainda. Eu prefiro assim, vamos continuar nessa pegada aí, sem curva e bem contextualizado. Bom, falar um pouquinho da tua carreira, porque também... Não, uma coisinha só que eu queria falar antes. O problema que eu vejo o problema não é quando o racismo ele é escancarado. O problema não é quando está na cara das pessoas, o problema é quando está no inconsciente. Então, uma coisa que eu falo geralmente nas minhas palestras é o seguinte, você vê um carro com 4 brancos em alta velocidade, você pensa que eles são atrasados para o emprego. Você vê um carro com 4 nórdicos em alta velocidade. Você vê um com 4 orientais em alta velocidade, pensa que eles estão indo para a empresa deles. Você vê um carro com 4 indígenas em alta velocidade, estão indo para um congresso. Você vê um carro com 4 negros em alta velocidade, fala assim, deve ser assalto. Não devia ter pensado. Já pensou? Tá no DNA das pessoas do preconceito, porque a gente, num país de 500 anos, a gente viu 400 anos negro ser torturado e morto, nas senzalas e no tronco. Então, como é que num país que tem 500 anos, 4/5 desse tempo... É um horror. Então, se você não tem lei que exija... É isso que você falou, é morte. Na dúvida, passa um carro com branco em alta velocidade, os policiais vão tentando cercar para ver se para o carro, porque o cara está em alta velocidade. Passou um carro com 4 pretos em alta velocidade, é tiroteio. E aí, puta, é isso. O jeito que as pessoas abordam bairros de classe média alta é totalmente diferente dos bairros que são... O candidato a vice-prefeito aqui de São Paulo, ex-comandante da Rota, há pouco tempo disse que os jovens da periferia têm que ser tratados diferente, uma abordagem diferente. E o pior é que, assim, a polícia mata os civis, né? Só que os que estão nos cargos inferiores são pretos. Então é preto matando preto. Preto matando preto. Entendeu? Porque os caras brancos estão nos cargos, nas altas patentes. Então, na verdade, você tem pessoas... Se você olhar quem vai para o enfrentamento mesmo... Então, e aí que tem um monte de gente preta que mora em comunidade e não pode chegar com a farda. Tem que tirar, porque senão é guerra de racial, de preto matando preto. Lógico, a polícia... Eu vi uma vez uma matéria na Folha falando que a polícia mata 10 vezes mais do que do que é morta. Né? Então, assim, a cada 50 policiais que são mortos, eles matam 500. Mas
É preto matando preto. É preto matando preto. O que é isso que se instaurou, né? Sim. Em função desse processo de escravização desumano que teve de 400 anos. Muito bem, é isso mesmo. Sabe que eu recebi aqui um pessoal esses dias, ainda falando de racismo, que é um pessoal de uma entidade, são dois adolescentes, dois jovens, falando sobre a questão das bolsas dos colégios particulares aqui de São Paulo, que tem um benefício muito grande do Estado. Em contrapartida, eles atendem um percentual de bolsistas. E aí a denúncia deles era que nesses colégios eles recebem os bolsistas e separam os bolsistas do restante dos estudantes que são os pagantes. Então, inclusive alguns colégios com local inapropriado para aula, alguns lugares eles não podem transitar. E aí a gente estava falando aqui que a maioria da população periférica que recorre às bolsas é a população negra. Então, a gente está vivendo de novo, né, em pleno século XXI, o apartheid, né? Você pega exatamente isso. E isso eu não sabia que acontecia. O que eu sabia que acontecia são essas escolas chiques que abrem bolsa para negros e negras, que quando coloca os negrinhos e as negrinhas para conviver com as crianças brancas ricas, rola preconceito e os professores não sabem lidar com esse preconceito em sala de aula. Quando mistura, dá problema. E se separa, dá problema. Essa coisa da separação eu não sabia que existia, do tratamento diferenciado. Sim. Mas aí quando coloca, não tem coordenador que é preto, não tem professor que é preto para lidar com essa coisa da racialidade. Né? Não tem. Então as crianças começam a ter bullying racial e não sabem o que fazer e está numa escola maravilhosa, né? É complicado. É complicado. É bem complicado. Você, em algum momento da tua carreira, você chega a ser considerado assim, um cara que... Primeiro, assim, você é um cara que quebrou alguns paradigmas. Por exemplo, o Prêmio Shell, que eu citei aqui. O primeiro ator negro a ganhar o Prêmio Shell, que já é... Eu vou pedir para você contar. Não, eu nem sabia disso. Eu nem sabia que eu tinha sido o primeiro ator, né? Porque assim, eu comecei a ganhar prêmio em 1980, de 80 até 88 eu ganhei os prêmios de teatro infantil juvenil, em 88 eu ganhei meu primeiro adulto, que eu estava até na mesma noite eu ganhei, infantil e adulto, na mesma noite. Só que infantil, eu já estava, o pessoal, o Edu ganha, como se você não se superasse, como se você não ficasse sem dormir para criar personagens diferentes, como se eu ficasse 10 anos fazendo sempre a mesma coisa e todo ano me desse prêmio porque eu sou bonitinho, né? Saco. Genial. Aquela coisa. Aí, mas, todo ano, né? É o Capela que ganha teatro infantil, Vladimir Capela, o Edu, e tal. Aí eu estava concorrendo com a infantil e adulto. Melhor ator coadjuvante, ato infantil. Concorre fulano. O vencedor é Eduardo Silva. A gente já sabia, todo ano ele ganha. Melhor ator coadjuvante, teatro adulto. Estão concorrendo fulano. Eu achava que a bola da vez seria o Sérgio Manberti. Em função, né, por tudo, né? Não precisa nem falar. Sim. O vencedor é Eduardo Silva. Eu comecei a chorar. Eu entrei num tremer. E o Manberti veio me cumprimentar. Parabéns, eu vi o trabalho, Teatro Musical Brasileiro. Mostrava que teatro de revista de 1914, 1945, de 30 músicas, eu estava em 20. A peça veio do Rio. Aí, Comédia dos Erros, o Cacá Rossetti me chamou para fazer um espetáculo Sonho do Mano de Verão. Eu não pude fazer o que eu estava fazendo Ana Raiz Trovão. Ele chamou o Pompeu para fazer o Punk. Aqui, Pompeu, né? Pelo amor de Deus. O Cacá tinha me chamado para fazer o Punk e eu não pude fazer, porque eu estava viajando com a Ana Raio. Aí, logo em seguida, ele me chamou, eu e o Pompeu, para fazermos os drômios na Comédia dos Erros. Sim. O Xaxá e o Lute faziam os antífolos e eu e o Pompeu fazíamos os drômios. E aí eu fui indicado para 4 prêmios e ganhei 3. Fui indicado, ganhei o Shell, Mulher e o APCA, foi o último ano do Mulher, que é passagem para a França, o Shell e o APCA. E o Mambembe foi um outro ator que ganhou. E tudo bem, ganhei Mulher, que maravilha, passagem para a França, nunca tinha saído do Brasil, e aí era 1 ano só que valia a passagem, pedi para prorrogar em mais 1 ano, porque logo depois que acabou a comédia, o Cacá me convidou a fazer o Bu, remontagem do Bu. Aí eu falei assim, eu vou para a França, fico 1 semana e volto, estou desempregado. Aí eu pedi para prorrogar mais 1 ano. Não dá para prorrogar mais 1 ano, não dá para prorrogar mais 1 ano, não dá. Eu falei assim, mas gente, eu nunca saí do Brasil. Eu ganhei um dos prêmios mais difíceis de ganhar.
Ele disse que o Paulo Autran ganhou 9 mulheres, Raul Cortez ganhou 7, eu ganhei 1. Pô, cara. E o primeiro ator negro que aí você... o Shell, tá, mulher. Aí eu ganhei o Shell, tudo bem. E tava na cabeça, eles prorrogaram mais um ano, eu pedi para trocar uma passagem em primeira classe por 2 econômicas, fui com a minha companheira na época, aqui eu falei que era argentina, Sim. que ela tá morando lá, e passaram os anos, e passa 10 anos, 15 anos, 20 anos. Esse ano, na entrega do prêmio Shell, que eu falei que o texto que eu dirigi foi indicado, o Quilombo Memória, do André Santos. Sobre isso, eu quero falar sobre isso. O ator que ganhou, o ator negro lá do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo foi entrega do Rio e São Paulo. O ator que ganhou falou assim, eu gostaria de homenagear 8 atores negros que ganharam o Shell antes de mim. E falou do Cridemar, ai, como é que chama o cara do Macacos? Que maravilhoso, todo mundo fala. Bom, o Cleiton, o Luiz Miranda, Milton Gonçalves, Eduardo Silva, o Tizumba, né? Aí todo mundo olhou pra mim e falou, você ganhou o prêmio Shell? Eu falei, ganhei, na outra encarnação ganhei. Aí tudo bem. Aí fui lá agradecer, né? Depois que acabou tudo, fui lá agradecer. O cara falou, pô, obrigado, nunca ninguém fez isso, obrigado. Ele falou, que ano que você ganhou? Eu falei, 94. Ele falou, você ganhou antes do Milton Gonçalves? É. Ele falou, você foi o primeiro preto a ganhar o Shell. Eu falei, comecei a colocar no currículo agora, né? Eu não sabia. Genial, colocar no currículo. Agora todo mundo... Primeiro ator negro a ganhar o prêmio, como se garantisse algum trabalho, né? Mas pelo menos o ego tá lá, é uma marca super importante por tudo isso, né, que você falou, esse histórico todo que a gente tem. Bom, novela, como é que a tua primeira novela, como é que você foi parar? Porque a gente fala muito de teatro, que é a tua praia, você é um cara... Não, mas eu comecei fazendo TV, na verdade, eu comecei fazendo TV, fui fazer teatro depois. Tá. Porque foi assim, eu fiz tem que ver quantos minutos eu tenho, né? Porque não, vai embora. Fico até meia-noite falando. Não se preocupe. Com 6 anos, me chamaram, minha velha que me adotou, minha madrinha, minha mãe foi trabalhar na casa de uma senhora. Tá. E eu fui adotado por essa senhora. Minha mãe, Vilma, trabalhava de doméstica na casa dessa senhora, da dona Olga. A dona Olga me adotou. E minha mãe ficava, às vezes, ia, voltava, depois teve a vida dela, teve meu irmão, minha irmã e tal, e tudo bem. Mas eu convivia com a minha mãe à distância. Minha madrinha me vestiu de branco até os 6 anos de idade. Então minha madrinha parecia a Lélia Abramo, sabe aquela matrona italianona? Ficava aquela mama italiana com mosquinha no leite. O pessoal do Moça e Franco viu, ele tinha um programa com crianças na Record. E aí me convidaram, eu adorei, né? Pô, 6 anos. 6 anos, sempre cantando com ele, ou ele me entrevistando e tal. O juizado, como era muita criança e gravava de noite, cortou o programa. Eu fiquei querendo. Enchi tanto minha madrinha que com 11 anos ela me levou numa agência de publicidade, fiz publicidade, umas 2, 3 publicidades, com 14 anos comecei a fazer novela, porque eu encontrei com um cara que estava famoso de Mais Bonito no Silvio Santos, foi a primeira novela. Ela me mandou na feira, eu detesto feira, até hoje, ela me mandou na feira, foi a sorte de ter ido na feira. Porque eu estou voltando da feira com 2 sacolas de feira, eu vejo um cara, Antônio Fonzar. O Silvio Santos tinha um programa do quem era o mais bonito. Ele estava há meses ganhando de mais bonito, estava super famoso no Brasil. Tá. Eu fui falar com ele e falei assim, eu quero ser artista, quero fazer novela, você me ajuda? Imagina, você vê um menino negro com 2 sacolas de feira do lado do teu carro. Você aqui com essa tua cara, essa tua luz. E você dá chance para um menino preto que chega no teu carro falando que quer ser artista. Ele falou, você tem mãe? Eu falei, tenho. Dava meu cartão pra ela. Cheguei em casa e encontrei o Antônio Fonzar. Encontrou o Antônio Fonzar? Você é louco, encontrou o Antônio Fonzar. Ele falou que vai me ajudar. Falou que tava precisando no SBT fazer uma novela, fui, fiz teste, passei, aí não parei nunca mais. Cara, como chamava a novela? Solar Paraíso, que você falou hoje aqui. Solar Paraíso, foi a primeira. Cara. E foi aí, nessa novela tava a Najara Tureta, o Matheus Carriere, aí não parei mais. Aí entrei na Tupi, fui fazer o Drácula na Tupi, só que a Tupi faliu. Tá. Aí eu fui pra Bandeirantes como um homem muito especial e tiraram o meu personagem, que era um papel pequenininho. Mas me chamaram pra fazer meu pai Laranja Lima, que foi uma super escola. Porque eu fazia Sobrinho da Neuza Borges, Coroinha de Elias Glazer. Olha a escola, todo dia e dirigia a charrete da Regina Braga. Com quantos anos você tava aí? 16.
foi... Absorvendo tudo. Pronto, tudo. Eu não fiz EAD, eu não fiz escola de dramática, eu fui aprender fazendo. Fui me ralando na ostra, eu falo, né? E aí não parei mais. Aí, como a Tupi faliu, a gente estava com os processos, tudo, ninguém recebeu, no sindicato. Eu já estava fazendo TV há 2, 3 anos, aí estava lá, precisa de ator para fazer uma peça, um musical infantil que saiba cantar. Eu falei, eu canto, vou lá fazer teatro. Diz que teatro é melhor do que televisão, né? Que maravilha. Deixa eu ir lá ver como é que é esse negócio de fazer teatro. Diz que é teatro que dá pro ator, que ensina e tal. Aí cheguei lá, era um infantil, teve direção do Cocote, da Gilda Vandenbrand, chamava Bem Me Quer. E aí fiz a peça, passei no teste e ganhei prêmio da Ator Revelação. Tu é muito bom, não é? Tu é muito bom. Aí não parei mais. Você é o tipo do ator que, assim, eu te conheço há muito tempo, cara, mas logo de cara, assim, quando eu comecei, eu falei, não, o Eduardo, ele é muito bom, cara. Eu falo isso, o Eduardo é muito bom. Assim, porque tem ator bom, tem ator legal, que você fala, não, gostei, legal, mas você é muito bom. De verdade. Então, obrigado. Assim, não é à toa essa questão da premiação toda, porque é um negócio assim que não dá para discutir. Quando eu, particularmente, eu acho que eu não gosto muito desse critério comparativo da arte, sabe? Mesmo do ofício do ator e tal. Mas tem coisa que não tem como. Você olha e você fala, não, cara, é muito na frente. Mas cara. O louco é que conforme você vai tendo mais tempo de carreira, você vai se cobrando mais. E as pessoas inconscientemente vão cobrando mais de você. Tá. Então, por exemplo, esse trabalho que eu fiz agora com a Natália Timber, eu não saía de cena, eu fazia o autor do espetáculo. O Alan Bennett, ele conviveu com essa mulher durante 15 anos e depois de 15 anos que ela morreu, ele foi escrever a peça. Então eu faço ele escrevendo a peça, solilóquio. Podia ser uma coisa mais chata desse mundo, porque narrador, não importa se é comédia, cordel, é chato. Texto. Sim. E eu fazia o oposto complementar do Caco Ciocler, que estava mostrando como que ele vivia desarmonicamente com aquela mulher. Tá. Então, além de ser o narrador, eu falava, pô, não vai fazer, não vai dar certo o negócio. Não vai dar certo. Eu já passei por isso. Só que, tipo, o diabinho... Era dificílimo. E aí, quando eu falava para as pessoas que eu não estava conseguindo construir a personagem, a pessoa falava, você é bom, você vai tirar de letra. Eu tô sem dormir. Sim. Porque eu podia ferrar o espetáculo inteiro. A Natália ainda saía de cena de vez em quando. O Caco, eu não saía de cena. O tempo todo. Noemi Marinho em cena. Noemi me ajudou muito, assim. O Duda Mamberti, puto elenco, Lilian Blanc, a Cleo, o Arduin. E eu lá... Nossa senhora! Mal eu não iria estar, porque eu não sou um ator ruim. Mas essa é uma personagem que está esplendorosamente maravilhoso. Aí quando as pessoas chegam, ninguém imagina como você fica sem dormir. Chorava na terapia, chorava. Eu não consigo achar essa personagem. Porque você está sofrendo. Eu vou te falar uma coisa. Antes de ir pro intervalo, você sabe que uma vez, você obviamente conheceu o Fernando Rancoleta, né? Sim. O Fernando era meu amigo, meu amigo. Ele, apesar da distância, ele, o Gil. E aí, nós estamos precisando de um seresteiro, uma personagem para fazer e tal. Pô, você não quer ir lá? Eu falei, pô, o que eu vou fazer? Não, você vai cantar uma música e pronto. Na época não tinha Pix, né? Mas caiu o dinheiro na conta. Eu falei, deixa comigo. Aí eu fui e tal. E aí quando eu chego lá no set, era com a Natália Timmer. Então, na hora que ela abre a porta, eu com o violão assim, eu falei, sério mesmo, gente? Soubesse, tinha cobrado mais, porque eu ia ficar sem dormir. Sai daí não, a gente volta rapidinho. Voltamos com Conversa Sem Curva e agora nós vamos passar as nossas dicas culturais. Quem não gosta de dar boas risadas no final de semana? Aliás, eu, na verdade, eu gosto de rir dia de semana, feriado, segunda, qualquer dia eu tô rindo. Né? Ainda mais se a gente for rir com humor inteligente e provocador. A peça Recém-Nascido conta com direção, texto e atuação do incrível Pedro Cardoso. No monólogo, o ator reflete sobre a vida e narra suas lembranças de antes mesmo de nascer, comparando o sossego do útero com as loucuras da vida aqui fora. O Recém-Nascido está em cartaz ali no Teatro Renascença, na Alameda Santos, pertinho aqui da Avenida Paulista. Sextas, sábados e domingos até dezembro deste ano. Bacana?
Curtir aí, Pedro Cardoso é bom também, viu? Eu estava disputando para trazer ele aqui no programa e nós vamos trazê-lo sim, vamos bater um papo com ele. Mais uma dica agora, uma especialmente para o pessoal do ABCD. A exposição fotográfica Ausência Brasil traz uma série de fotos que faz comparações no estilo antes e depois, retratando a ausência de pessoas assassinadas e desaparecidas pela ditadura militar. Vocês estão vendo algumas na tela. A exposição do fotógrafo argentino Gustavo Germano acontece no Museu de Arte Popular da cidade de Diadema, na rua Graciosa, número 300, ali no Teatro Municipal Clara Nunes. E fica em cartaz até o dia 3 de novembro. Bacana? Bom, vamos lá. Querido Eduardo, o tempo de televisão, bom, você sabe isso infinitamente mais do que eu, é sempre curto, né? Vocês quando vão fazer novela, etc., aí demora, né? Vai, puxa. Aqui a gente fica conversando, ainda mais com um papo bom. Pronto, né? Como o teu, a gente, na hora que vê, pisca o olho, o pessoal tá acabando, tá acabando. Bom, você nasceu em 64. A gente, numa pesquisa que a gente estava fazendo aqui, eu vi uma foto maravilhosa, uma capa. Na raça. Coloca aí, por favor, não sei se está no ponto. Se estiver no ponto, dá uma olhada nisso, que legal. cara. Um dos motivos que eu falo tanto era para eu ser matéria de dentro da revista e a dona Ruth era para ser matéria de capa. Tá. Porque a matéria de capa tem 6 páginas internas e a matéria de dentro tem 2. Aí eu falo, eu fiquei tão feliz porque o jornalista falou assim, Edu, tudo que você fala é tão importante porque não dá para tirar nada. Não dá para tirar nada, porque tem gente que fala, você torce, não sai nada, né? Ele falou assim, eu vou inverter, vou colocar a dona Ruth dentro para ficar com 2 páginas e você vai na capa para ficar com 6 páginas. Aí fala dos prêmios, da carreira, de tudo. Eles fizeram o paralelo do ano 64, que foi o golpe, né? Foi o golpe. Maravilha, cara. Não, eu tô adorando, cara. Olha isso. Homenagem da raça aos desaparecidos durante a ditadura militar. Que maravilha, cara. Putz. Mas você sabe, Edu, que você estava falando aqui sobre, né, o conteúdo. Conversar contigo, eu já tive a oportunidade de conversar com você fora daqui, né, longe das câmeras, né? E também nas câmeras, quando a gente fazia o programa Avesso, eu e o Gustavo Novo, que é o redator aqui do programa, a gente ficava lá na pandemia trancado, né, trocando ideia, e eu lembro que o nosso bate-papo foi gigante. Foi gostoso. Assim. Você é um cara... Foi gostoso. Ó, antes de terminar, aliás, antes da gente caminhar para os finalmente, eu quero te dar um cafezinho aqui. Olha que delícia. Que é o café da Dona Cecília, orgânico, livre de veneno, com gostinho de democracia e reforma agrária e de igualdade racial. Pronto, que delícia. Obrigado. Estou sabendo já que a Dona Cecília está recebendo um monte de pedido que não está dando conta de tanta gente que está... O Hernani Moraes veio aqui. Ai, querido. O Hernani me ligou. Ele falou, Ernesto, você me ferrou, porque agora eu quero o café da Dona Cecília todos os dias. Você sabe, esses dias eu vi um meme de um cara que colocou o café, como é que é a história? O cara, ele falou, não, eu experimentei o café orgânico e tal, e achei ruim pra caramba, mas como eu tinha comprado 1 quilo, eu falei, vou tomar esse 1 quilo e tal. Aí ele falou, aí eu voltei pro café tradicional, industrial, e aí eu vi o que era ruim, o cara diz. Porque você estranha, o da Dona Cecília não. Cara, é maravilhoso isso. Eu não sei como é que a Dona Cecília... A gente tá acostumado com veneno, né? Quando come. Que nem quando vai pro interior, né? Você passa mal de tanto ar puro. Exatamente. Você come ovo de galinha caipira, você passa mal, né? Exatamente. É a mesma coisa, quando você pega coisa boa, você começa a se... Cara, mas tá aí. Faça bom proveito, Obrigado. Um gostinho também agora de igualdade racial. Eduardo Silva, deixa eu te perguntar sobre os teus infinitos papéis. Nós temos acho que 2 camadas, eu vou resumir em 2 camadas esse olhar para a carreira. Né? Antigamente as pessoas diziam assim, é ator, é artista, não está na Globo. Né? Né? E você tem um outro olhar que é você conseguir ao longo da tua carreira se desenvolver como operário da arte. Sim, formiguinha que faz a roda rodar, né? E eu acho que a gente estava conversando na tua chegada aqui, antes de começar o programa,
essa coisa de você fazer direção e preparação de elenco. Sim. E no meio da conversa aqui eu estava pensando, cara, como deve ser rico esse trabalho que o Eduardo está fazendo agora, porque você traz toda uma bagagem, né, de atuação e também de um olhar, né, de professor. Porque professor, eu tenho uma grande amiga que é professora, que teve outros cargos, e aí em entrevista com ela eu perguntava, Lisete, você quer que te chame como? Ela, professora. Quem é professor, sempre é professor. Então, assim, eu acho que isso pesa muito, e ainda bem que é uma característica que você tem. Agora, falando dos personagens, você tem como separar alguns e falar, ó, esses aqui foram os caras mesmo? Olha, nos anos 80, eu falei, né? Eu fiz poucas novelas, na verdade, né? Mas as poucas novelas que eu fiz foram muito importantes, famosas. O Sol Paraíso acabou não passando aqui, o Meu Pé Laranja Lima foi uma escola para mim, mas a primeira vez que eu tive um personagem foi no Núcleo Central, foi no Jerônimo, no SBT, que eram 3 personagens centrais, o Jerônimo, o Moleque Saci e a Aninha, né, que era a Suzy Camacho que fazia, o Chico de Franco e o Moleque Saci, que na Tupi tinha sido série. E no SBT fez só 6 meses. Mas na Tupi era o Canarinho que fazia e ficou, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos, que era novela de rádio. Quando foi pra Tupi, ficou anos. O Jerônimo, o Saci e a Aninha mudavam de cidade, como era mais ou menos Ana Raio. A gente mudava de cidade, e na cidade pegava elenco novo, e o Jerônimo resolvia o problema dos bandidos lá, o herói do sertão, e o Moleque Saci, tipo o Robin Hood, né? O Robin, do Batman, né? Por isso fez tanto Sancho sucesso, Panza. Nos anos 90, antes do Castelo, o Niltinho da Ana Raiz da Trovão foi um personagem assim, mais difícil para eu fazer, porque ele era meio... Ou ele estava muito alegre, ou ele estava muito triste e deprimido. Ou ele chorava muito de amor, ou desesperado porque não sabia se a mulher dele ia sobreviver na operação. Ou ele estava assim, ele era a alegria dos peões, ele era o mais feliz e, sabe assim, ele ia de uma ponta para outra, porque geralmente você pega os personagens que são mais ou menos iguais, linear, né? Mais ou menos iguais durante a novela inteira. Ele era assim, ele era muito alegre, então foi um muito... desafio pro ator gigante. Por exemplo, o personagem mais difícil que eu peguei foi o Niltinho. O Bongo foi o que mais me projetou, né? Eu não tenho o que dizer, né? O que mais projetou assim, tanto que o pessoal acha que... O pessoal fala pra mim, depois do Castelo você não foi mais nada? Eu falo assim, não foi mais nada. Depois do Castelo eu não fiz numa mais... geladeira. Fui pra Paris. O pessoal acha que antes do Castelo não existia gente, e depois do Castelo também não existia. O Bongo foi o que mais projetou, o Éramos Seis foi um personagem legal também, era um personagem... E foi no mesmo ano que foi o Castelo, e foi o Éramos Seis. O Raio Negro era um personagem sacana, sem luz, totalmente diferente do Bongo. O Bongo era a luz, né? O Raio Negro era sacana, ele armava pro filho da Lola, para roubar as coisas, e o Tarcisinho que fazia. E aí, quando era criança que vinha falar comigo, era por causa do Bongo, senão aquela senhora no supermercado falava assim, você vai estragar a vida do filho da Lola, você é muito mal. Eu falava, eu não sou mal, minha senhora, eu não sou mal. É genial. Você não presta, você não presta. Sério, você sabe bom. Que eu fico ouvindo isso, né? Eu acho muito louco. O Hernani, aqui, ele falou isso. Ele falou, um personagem que ele fez, eu não me lembro qual agora, que ele era um personagem meio abobado. Ele falou, cara, eu andava na rua, os caras passavam a mão na minha bunda. Os caras chutavam a minha bunda com bullying. O pessoal acha que é isso. É doido isso. Aí quando eu fiz depois Aí foi o Castelo, Telecurso, Turma do Gueto, foi um super sucesso na Record, eu entrei no lugar do Netinho. Foi legal também. Telecurso maravilhoso, séculos e séculos e séculos. Também 30 anos que nem o Castelo no ar. Saído do ar agora há pouco tempo, mas o Turma do Gueto foi muito importante também, porque tinha um elenco, foi um dos primeiros elencos pretos, né? Assim, tanto na escola quanto no tráfico. Isso que era legal. E a briga era esse choque, né? Não mostrava só os negros estudados, não mostrava só os negros traficantes. O Jamanta, que era o Nil Marcondes que fazia, tinha a gangue dele. E tinha a escola, que eu fazia o professor. E aí depois... Era maravilhoso também, e aí depois vieram as novelas da SBT. As últimas que eu fiz foi Jamais Esquecerei, Esmeralda, Uma Rosa com Amor. E agora faz 14 anos que eu não estou na TV aberta. Mas tem série na Netflix, filme na Globoplay, Star+, HBO, sempre aí. Peça, né? Direto. Mas você tem que estar na TV aberta. Se você não está na TV aberta, as pessoas acham que você sumiu, entendeu? É verdade. Uma última novela que eu fiz foi em 2010. Faz 14 anos que eu não estou em TV aberta. Muito bem. Mas logo vai pintar. Olhando para o futuro, essa função de direção, eu já te falei isso aqui agora há pouco, eu acho que você é um baita diretor,
barra pesada. É esse o teu caminho que você olha pro futuro? Então, eu vendo coisas que eu fiz lá atrás. Esse diretor meio que já estava meio que dormindo dentro de mim, assim, no colégio eu dirigi umas coisas, aí depois eu estava desempregado, logo que acabou na Raio, fiquei desempregado porque eu parei de dar aula de biologia, só que a inflação era 30%, 40%, 50%, então eu comecei ganhando uma super grana que acabou em nada. Sim. Aí um colega meu da capoeira da USP perguntou se eu queria dirigir um grupo de teatro da FEA, eu fui lá, eu convidei a Marta Tramonte para dirigir comigo, ganhamos prêmio no Festival de Teatro da USP. Melhor conjunto de interpretação. O projeto que eu inventar, porque eu sou igual o Cebolinha, eu estou sempre com um plano infalível. Melhor conjunto de interpretação. Eu vou te chamar, depois de dirigir o Infanto Juvenil nos anos 90, fui indicado para a PETESP, melhor direção. Então, essa coisa de estar me levando, o diretor já estava meio que dormindo. Aí agora eu estou querendo levar mais por isso. Primeiro, por causa do etarismo. Tá. Segundo, porque quando o diretor é ator, ele fala a mesma linguagem e as pessoas falam, a Ana, que eu dirigi o ano retrasado, num show teatralizado, no Preto e Cor do Céu, ela fala que eu sou cirúrgico, sabe? Não fico enrolando, sabe assim? E o legal é que assim, eu vou criando junto com o ator como que é aquela personagem, porque eu não quero que o ator seja marionete na minha mão. Sim. Como eu não quero ser marionete na mão do diretor nenhum, mas eu também não largo o ator solto. Sim. Porque eu não gosto de ser largado solto. Sim, então a gente vai criando... Sim. O ator tem que ser co-criador da personagem. Sim. Porque o autor escreve, tem autor que escreve que é que saia justo aquilo que ele escreveu, então ele tem que dirigir, sim, porque não me dá espaço para criar. Uhum. E aí eu e o ator, a gente tem que ir criando juntos o que a gente vê daquela personagem, né? Então eu tô gostando muito, assim, tô gostando muito. Tô muito feliz. Eu dirigi agora um solo que vai estrear, abriu a mostra de teatro infantil juvenil no Centro Cultural São Paulo em dezembro. Maravilha. E o ano passado dirigi o Vem divulgar Memória. Aqui. Pô. Venho aqui, sim. O espaço é para isso, tá bom, viu, Eduardo? Tá bom. De verdade. Para finalizar aqui, porque quando você fala de direção, eu penso na preparação de elenco. Eu faço preparação de teatro e de audiovisual também. Eu acho muito louco. Eu vi um vídeo teu e eu falei, cara, como o Eduardo... Eu não pensei nesse tema, mas eu gostei. Cirúrgico. Isso eu faço preparação legal, de audiovisual. O Robson Nunes fez meu filho agora, há 2 anos atrás, no Barraco de Família. Cacau Protásio faz a mãe da família, eu faço o pai, né? E aí eu tinha feito preparação dele no Carandiru, no Tim Maia, que ele faz o Tim Maia jovem. Eu vi os vídeos. Aí ele falou, Edu, que bom que eu te encontrei. Eu ia te procurar para me ajudar a construir uma personagem, eu vou fazer uma série que eu faço um drogado que mata a mãe. Eu falei, tá tranquilo. Você quer que eu vou te ajudar para quê? E foi muito legal. Eduardo Silva, querido, prazer. Você não sabe como eu estou feliz e honrado de você estar aqui. Prazer, obrigado pelo convite, gigante. Que bom que deu para abrir espaço na agenda. Por favor, venha mais vezes, vamos ficar ligados. Dezembro você falou que estreia trabalho novo. Você, por favor, não deixe de me informar e eu quero te receber aqui. Você é um cara genial, que eu prezo demais. Viu, cara? Obrigado pelo espaço, um abraço para todo mundo, para todos, para todas, para todos. Obrigado aí pela receptividade, tamo junto. E a volta para provar o café. Dona Cecília. Beijo, querido. Bom, chegamos ao fim de mais uma edição do programa Conversa Sem Curva. Lembrando que você tem um encontro marcado com a gente todo domingo às 7 da noite e toda segunda, agora em novo horário, 8 da noite. Se você pegou o bonde andando hoje, pegou o programa pela metade, acesse o canal do YouTube da TVT e assista esse e outros episódios. Como nos alertou o enorme gigante José Saramago, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Não precisa sair correndo para fazer as coisas. Faça devagar, no seu time, mas não desperdice tempo. Excelente semana para vocês. Beijo!